Bem-vindos a mais um vídeo sobre histórias do Reddit. Não se esqueça de dar o like. Eu sou a babaca por querer terminar meu relacionamento de 6 anos, sabendo que ele pode estar prestes a fazer uma proposta? Eu, 23, tenho namorado, 25, há quase 6 anos. Meu namorado e eu começamos a namorar no meu primeiro ano de faculdade em 2017. Tudo estava indo muito bem e tudo simplesmente se encaixou. Parecia certo, até que a pandemia chegou em 2020, e todos nós fomos mandados para casa para terminar a faculdade virtualmente durante meu último ano. Estamos em um relacionamento à distância desde então, porque comecei a frequentar a pós-graduação em terapia da fala. Para economizar dinheiro, eu morava com meus pais, e ele morava com os dele, que moram a 3 horas de distância de mim. Quando o relacionamento à distância começou, meu único pedido a ele foi que estivéssemos casados quando me formasse em agosto de 2023. Em nossas famílias, é super importante que estejamos casados antes de morar juntos, você já sabe, cultura da pureza, né? Ele viu isso como razoável e afirmou que era algo que ele realmente queria. Então poderíamos nos casar e conseguir um lugar juntos quando eu terminasse a escola. Aqui está o dilema. Ele ainda não me pediu em casamento, como concordamos. Ele expressou que estava planejando conversar com meus pais para pedir a bênção deles antes de planejar o pedido. Ele iniciou uma conversa com meus pais sobre os próximos passos em novembro de 2022 e não disse mais nada até a semana passada. Ele esteve na minha casa 3 vezes e nunca procurou oportunidades para dizer algo. Ele está adiando, e só existe uma razão para isso. Seria uma coisa se ele tivesse expressado que não estava pronto para o casamento, seja por não estar emocionalmente preparado ou financeiramente. Mas ele vem falando muito sobre noivado nos últimos 2 anos, me dando esperanças, e depois nada acontece. Uma coisa importante a notar é que ele é filho único, com uma mãe que tem um colapso quando a ideia de casamento ou sair de casa é mencionada. Ela tem sido um problema durante todo o nosso relacionamento, porque está constantemente tentando criar divisão entre nós, seja falando mal dele para mim ou vice-versa. Ele agora começou a expressar medo de deixar os pais quando é o único lá para cuidar deles, e tem medo do que eles pensarão dele se ele sair para uma oportunidade de carreira, ou de mim, que estou procurando oportunidades de carreira em terapia da fala em vários locais. Sobre a conversa dele com meus pais, que é a maior preocupação que estou tendo. Primeiro, ele disse aos meus pais que planejava fazer o pedido neste verão. Em seguida, expressou medo de compromisso e sacrifício. Meu pai perguntou o que ele queria dizer com isso, ao que ele respondeu: bem, eu gosto do meu tempo pessoal e do meu espaço para jogar videogames e assistir eventos esportivos, que meus pais me proporcionam. Tenho medo de abrir mão disso por uma esposa ou para ajudar com os filhos. Isso meio que me quebrou, porque ele nunca teria dito algo assim antes de voltar a morar com os pais. Ele está extremamente confortável com sua vida e não quer mudá-la. Mas eu quero mudar a minha. Eu quero sair e conseguir uma oportunidade incrível de carreira em terapia da fala quando agosto chegar. Quero casar e ter filhos. Isso era algo que eu queria fazer com ele, mas com pais não solidários e algumas das preocupações que ele está compartilhando com todos, exceto comigo, estou realmente com medo de continuar com ele e incluí-lo em coisas como procurar apartamento ou emprego. As coisas não têm sido as mesmas desde que começamos o relacionamento à distância por muito tempo. Tenho tentado permanecer otimista através de tudo isso, no caso de as coisas voltarem ao que eram quando conseguirmos um lugar juntos. Mas esse otimismo está desaparecendo. Eu achava que poderia ter o melhor dos 2 mundos, a carreira e o cara, mas estou presa em uma encruzilhada e estou incrivelmente estressada e despedaçada. Este deveria ser um momento emocionante, mas é apenas horrível por causa de tudo isso. Há alguma opinião? Por favor, seja brutalmente honesto, especialmente se eu pudesse ter agido de maneira diferente com isso. Edição: o principal problema não é que ele ainda não tenha feito o pedido. Se ele tivesse preocupações sobre o casamento ou não estivesse pronto, ele precisa me contar. Mas ele não me disse nada ou, quando perguntei, ele ignorou e disse que queria casar comigo. Meu principal problema é a falta de consistência dele. Ele diz uma coisa, mas não demonstra isso através de ações. Tive conversas com ele sobre isso e ele apenas diz que vai tentar fazer melhor. Quanto aos videogames e esportes, realmente tento não ser exigente ou controladora sobre o que ele faz em seu tempo livre ou quanto tempo ele gasta. Fui manipulada e machucada em relacionamentos anteriores por ser muito controladora, então tento ser muito consciente disso. Eu o apoio em sair com os amigos e tento conhecê-los também. Embora essas coisas não sejam minhas preferências,
Tento assistir eventos esportivos com ele e jogar videogames com ele para entender a empolgação. Atualização. Caramba, pessoal, levei 4 meses, mas consegui. Terminei tudo. Esta atualização também é uma longa história, então tenham paciência comigo. Nos últimos 4 meses, nosso relacionamento se resumiu a conversas sobre casamento e noivado ou planos que ele fazia de me levar a lugares, mas que ele nunca realmente cumpria. Muita manipulação e jogo psicológico. Sempre que eu queria conversar sobre coisas sérias, como onde morar, finanças, filhos, etc., ele tratava isso como se não fosse importante. Foi assim que percebi que ele não estava planejando um futuro conosco. Aparentemente, os pais dele sabiam mais sobre a situação financeira dele do que eu. Abordei-os a respeito, e eles me mostraram quantos empréstimos ele tinha. Era astronômico, e ele não pagava 1 centavo desde que se formou na faculdade, há 4 anos. E ele não tinha despesas. Nada. Isso me deixou chateada porque não só eu tinha despesas, mas também estava trabalhando horas insanas para pagar a faculdade e minhas despesas. E ele não fez nenhum esforço para ter um emprego estável e consistente durante o verão. Naquele ponto, eu estava cansada. Levou muita coragem para terminar, especialmente considerando os problemas com a mãe dele. Eu pensei que ela ia me detonar por deixar o bebê dela, risos. Mas finalmente fiz isso no último fim de semana. Caramba, eu escapei por pouco. Toda a conversa foi muito manipuladora e parecia que eu estava testemunhando uma criança birrenta. Ele estava chorando, andando de um lado para o outro, jogando coisas que eu tinha comprado para ele, etc. Ele me acusou de traição quando eu disse que a distância estava afetando meus sentimentos por ele. Ele tentou me subornar com coisas para ficar com ele, como um Nintendo Switch, sério. Ele me culpou por todos os encontros que pagou no verão e na faculdade há anos. Lembrem-se de que eu estava pagando a graduação e a pós-graduação do meu próprio bolso e não tinha dinheiro. Ele me acusou de nunca querer que ele fosse feliz. A pior parte, quando contei à mãe dele que tínhamos terminado, foi essencialmente uma conversa do tipo: não deixe a porta bater na saída. Ela basicamente disse: sinto muito que vocês terminaram, tenha uma boa vida, adeus Sammy, etc. Para ser honesta, eu estava esperando que ela gritasse comigo ou me detonasse, apenas para ver se ela defendia ele um pouco. Apenas para me mostrar que ela realmente se preocupa com o bem-estar dele e não apenas com o dela quando ele decidir sair de casa. Estou triste e extremamente ansiosa, porque deixei algo que era confortável e não sei o que o futuro reserva. Odiava magoá-lo, mas ele me causou muita dor e dúvidas. Muitos de vocês disseram nos comentários que sou jovem e que tudo vai ficar bem. E vocês têm razão. Mas ser uma mulher na casa dos 20 anos é muito difícil, especialmente quando se trata de encontrar e manter amizades e relacionamentos. Mas tudo ficará bem. Obrigada pelos conselhos e apoio, e obrigada por tirar um tempo para ler toda a minha história. A comunidade do Reddit é realmente incrível. Tio zombou de mim por não ter terminado o ensino médio e chamou minha mãe de prostituta, então eu acabei com seu negócio, casamento, filhos e liberdade. Essa história aconteceu alguns anos atrás, em 2016, quando eu estava no último ano do ensino médio. Vou começar com algumas informações sobre a vítima desta história, ou em termos melhores, o idiota que recebeu o que merecia no final. Meu pai tem 3 irmãos, todos mais velhos do que ele, e todos igualmente péssimas pessoas. Eles intimidaram meu pai por anos e tornaram sua infância um inferno após o divórcio de seus pais, devido a ele ser ligeiramente mais escuro de pele do que eles. A avó é branca, o avô tem a pele marrom. Eles eram racistas abusivos e o pior deles era meu tio mais velho, um grande valentão e um snob que se achava melhor do que qualquer outra pessoa. Toda essa intimidação e tratamento ruim afetaram muito mentalmente meu pai, a ponto de ele se tornar um alcoólatra furioso, o que transformou minha vida em um inferno como resultado, até que eu saí de casa há 2 anos, causando-me muitos traumas com os quais ainda estou lidando até hoje. Enfim, no meu país, o último ano do ensino médio é o mais importante de sua vida. Termina com um exame nacional que determina se você pode ou não ir para a universidade, e a taxa de aprovação neste exame é bastante baixa. Basicamente, se você falhar, ou você desiste e vai para empregos mal remunerados que nunca levarão a nada devido à má situação econômica e em declínio do nosso país, ou você continua repetindo até obter seu diploma e entra em uma universidade na qual você nem quer estar, mas pelo menos é uma rede de segurança que pode tirá-lo do país um dia.
As coisas não correram bem para mim devido a problemas familiares e ao fato de eu ter TDAH não diagnosticado na época, o que estava me causando muitos problemas acadêmicos sem que eu soubesse a causa, o que, por sua vez, me levou a uma espécie de depressão. É óbvio que, devido à longa introdução, minha família nunca teve um relacionamento com meus tios, especialmente porque eles olhavam para nós com desprezo devido ao meu pai ser alcoólatra e a gente ser muito pobre, o que os fazia pensar menos de nós. Vale lembrar que eles roubaram tudo que meu pai herdou de seu pai, incluindo uma casa e um pedaço de terra que poderia pelo menos nos elevar a um nível de classe média. Eis que meu tio mais velho, que eu não via desde os 7 anos, apareceu para nos visitar 3 dias depois de eu ter reprovado no meu diploma. Eu já não gostava dele por causa de todas as histórias que ouvi sobre ele, e a visita dele parecia estranha, como se ele não tivesse nada a ver conosco e, de alguma forma, viesse sem ser convidado. Minha mãe o recebeu e começou a conversa fiada habitual, e então me chamou, dizendo que ele queria dizer oi. Eu fui e a conversa foi assim. Tio, olhe como você cresceu, faz um tempo desde que eu te vi, você se parece muito com seu pai, afinal, a maçã não cai longe da árvore, mesmo em termos de ser uma pessoa bem-sucedida, você está seguindo os passos dele. Deixando escapar a risada mais alta e sarcástica que já ouvi na minha vida. O que você quer dizer com isso? Tio, bem, ouvi dizer que você reprovou no ensino médio, acho que esse lado da família está destinado a ser o lado perdedor. Acho melhor você calar a boca e cair fora, ninguém quer você aqui mesmo. Tio, acho que sua mãe vagabunda não te educou direito, o que eu esperava de ratos de esgoto como você. Depois disso, as coisas se transformaram em uma briga gritante e ele foi embora. Depois do que aconteceu, eu fiquei com raiva por um tempo, não consegui esquecer a humilhação, e decidi que um dia me vingaria e comecei a planejar. Fiz algumas investigações até descobrir que todos os negócios e bens dele estavam no nome de sua esposa, e ele basicamente não possuía nada devido a ele cometer fraude fiscal e enganar seu antigo sócio comercial em uma grande quantia de dinheiro antes de declarar falência e transferir o dinheiro e tudo que ele possuía para sua esposa para evitar impostos. Entrei em contato com ex-funcionários que concordaram em testemunhar se isso fosse parar no tribunal, porque ele era uma pessoa horrível e os tratava como lixo enquanto trabalhavam para ele. Avançando alguns meses, e acredite em mim, Reddit, criei esta conta apenas para contar esta história, porque o que aconteceu depois foi basicamente um presente dos deuses que fez essa história mudar de vingança pró para nuclear rapidamente. Não poderia esperar por um desfecho melhor do que este. Ele veio novamente à nossa casa para falar com meu pai porque queria fazer um anel personalizado de ouro para sua filha em seu 10º aniversário. Meu pai é joalheiro. Enquanto estava em nossa casa, ele me chamou pedindo um carregador de celular, pois o telefone dele estava prestes a descarregar. Naquele momento, quase pulei de alegria, era minha chance de pegar o telefone dele e procurar documentos ou e-mails que pudessem ser usados posteriormente no caso policial que eu estava montando contra ele. Eu disse a ele que não tinha um carregador convencional, mas poderia carregar o telefone com um cabo do meu laptop. Ele, sem saber melhor, como o boomer que é, me entregou o telefone sem pestanejar. O telefone dele tinha uma senha, e pedir a senha seria muito suspeito, então meu plano de verificar seu e-mail foi por água abaixo, mas ainda assim, removi seu cartão SD, coloquei-o no meu laptop, copiei todos os arquivos, carreguei o telefone e o devolvi. Ele eventualmente saiu e, de repente, tranquei meu quarto e comecei a verificar todos os arquivos. Não encontrei nada, mas, assim que estava desistindo, encontrei um arquivo bem escondido com alguns vídeos, e então, acertei em cheio. Um vídeo de sexo completo dele com outra mulher, com o rosto dele completamente visível, claro como a luz do dia, e eu estava literalmente cantando de alegria. A vingança. Por algumas semanas, criei uma conta no Facebook, fiz parecer que era a conta da amante dele e criei várias outras contas que pareciam ser amigos e familiares, fazendo comentários e interagindo com ela. Depois disso, adicionei a esposa dele e mandei uma mensagem dizendo que sou amante do seu marido. Ela não acreditou em mim a princípio, até que forneci informações pessoais demais que eu sabia sobre ele para que ela continuasse duvidando. Disse a ela que ele mentiu e disse que estavam divorciados e prometeu casamento para mim. Ela pediu para falar comigo ao telefone, e uma amiga me ajudou, imitando a voz dela. Ela ficou arrasada, e eu enviei o vídeo de sexo como prova. Após isso, ela entrou com o pedido de divórcio e imediatamente o processou por infidelidade, o que fez com que ele perdesse a guarda e o direito de visitação das filhas. Ela pegou tudo dele, até a casa e todo o dinheiro e bens que estavam no nome dela. Da noite para o dia, ele se tornou sem teto sem um centavo em seu nome, mas isso não foi o suficiente para mim.
Encontrei-me com seu ex-sócio de negócios por meio de um ex-funcionário que especialmente odiava meu tio e contei tudo a ele, inclusive que os funcionários estavam dispostos a testemunhar contra ele no tribunal, e ele concordou em entrar com um processo. A cereja no topo do bolo veio quando sua ex-esposa testemunhou que ele ameaçou a segurança dela e a segurança dos filhos se ela não permitisse que ele transferisse os ativos para o nome dela à força. Ela literalmente apresentou gravações de telefone que tinha dele sendo abusivo e dizendo que mataria todos se ela não permitisse que ele basicamente a usasse como uma ferramenta de evasão fiscal, e que ela estava com medo de usá-las devido ao medo pela segurança dos filhos. Devido ao caso de divórcio anterior deles, o juiz não precisou ouvir mais nada. Esse homem foi condenado a 15 anos de prisão tão rapidamente que mal conseguia compreender o que aconteceu antes de estar a caminho da prisão. Ele nunca mais verá sua família e nunca mais terá sua fortuna de volta. Apenas para esfregar mais sal na ferida, o visitei há um ano e disse apenas uma frase: "Isso nunca teria acontecido se você não tivesse me chamado de perdedor", e saí. A expressão em seu rosto enquanto ele juntava todas as peças quase curou minha depressão. Nunca contei meu envolvimento nesta história a ninguém, exceto minha irmãzinha, minha amiga e agora você, Reddit, mas tive que fazê-lo para finalmente conseguir dormir à noite. Eu sou a babaca por mandar meu namorado sair do carro quando ele fez um comentário sobre minha mãe falecida? Estamos juntos há 10 meses, moramos juntos e discutimos com bastante frequência sobre coisas diferentes, mas desta vez, a linha foi definitivamente cruzada. A história começa com o carro dele sendo rebocado, não sabemos porquê, e ele está chateado. Eu sei que é ruim ter seu carro rebocado, então eu me ofereci para dar uma carona, ajudar de qualquer maneira que pudesse, e continuei sendo legal com ele, apesar dele não estar sendo muito legal comigo. Levei ele até lá, esperamos até que ele chegasse na frente da fila, então ele me disse para levá-lo à casa da mãe dele para pegar dinheiro e depois ao banco para depositar, o que fica a 30 minutos de distância. Então, eu o levei para fazer isso e ele ainda estava sendo rude comigo, dizendo que era minha culpa que o carro dele foi rebocado, como se eu tivesse escolhido o caminho fácil, o que eu acho que é definido como pagar minha taxa mensal de estacionamento de $8 a tempo, me culpando por coisas que estão fora do meu controle. Neste ponto, já se passaram cerca de 3 horas, ele ainda não me agradeceu pelo que fiz e eu me senti não apreciada. Após o banco, concordamos que a mãe dele deveria levá-lo de volta ao local onde o carro foi rebocado, então comecei a voltar naquela direção. Então, perguntei a ele qual era o endereço e ele disse que não sabia. Perguntei: "Você não sabe onde sua mãe mora?" E ele respondeu: "Pelo menos eu tenho uma mãe." Para contextualizar, minha mãe cometeu suicídio quando eu tinha 3 anos e meu pai faleceu em junho. Suas mortes são algo com o qual ainda estou lidando. Então, quando ele disse isso, meu lado rude ativou e eu parei o carro, dizendo para ele sair e caminhar. Entendo que isso não ajudou em nada na situação, e ele tinha o direito de estar com raiva desde o início, mas o fato de o carro dele ter sido rebocado estava completamente fora das minhas mãos, e eu não acho que merecia ser tratada dessa maneira. Literalmente, nem mesmo uma hora antes de descobrirmos que o carro dele tinha sumido, estávamos fazendo compras, rindo e tendo um bom dia. Na minha opinião, o comentário foi desnecessário, mas talvez eu devesse apenas ter sido mais compreensiva e dado uma carona. Estou errada? Edição: recebi muitos feedbacks para esta postagem, na maioria positivos, o que eu realmente aprecio. Quero dar uma atualização real assim que alguma ação concreta tenha ocorrido. No momento, estamos separados, não planejo perdoá-lo e ele se mudará assim que os documentos necessários forem assinados. Obrigada, Reddit, por me dar o toque de despertar que eu precisava. Atualização. Antes de entrar nisso, quero agradecer pelos conselhos e apoio. É bom saber que não estou louca ou sendo a única pessoa passando por algo assim. Para aqueles que estão perguntando, tenho 21 anos e ele 23. A maioria de vocês ficará feliz em saber que não estamos mais juntos. Fomos ao escritório do apartamento, assinamos os documentos necessários e ele se mudará nos próximos 60 dias. Eu vou assumir o contrato de aluguel do apartamento de 2 quartos. Até que ele se mude, ele está hospedado no quarto de visitas. Ainda não conversamos desde aquele dia. Nunca me senti tão confiante sobre essa decisão. Eu deveria ter feito isso muito antes, porque ele disse e fez coisas muito ruins que testaram meus limites. Minha desculpa era que eu nunca estive em um relacionamento sério por tanto tempo antes, eu pensava que daria certo e as coisas mudariam. Aquele dia realmente me acordou e me fez perceber que eu mereço algo melhor do que o que estava recebendo.
O que tínhamos não era amor, e qualquer sentimento que eu tinha por ele antes desapareceu. Por fim, obrigada pelas condolências em relação aos meus pais falecidos. Minha vida em casa sempre foi um pouco conturbada, eu gostaria que algumas coisas tivessem acontecido de maneira diferente, como vocês podem imaginar. É um assunto delicado, e eu definitivamente não tolero qualquer tipo de comentário depreciativo sobre eles. Especialmente não vindo de alguém que deveria ser o amor da minha vida. O que torna o comentário dele ainda mais irritante é o fato de ele nunca ter conhecido nenhum dos meus pais. Meu pai morava em um estado diferente quando estava vivo, o que foi a principal razão. Para ser bem franca, não acho que meus pais gostariam dele de qualquer maneira. Quanto a mim, estou apenas tentando descobrir como me amar novamente. Não tenho interesse em buscar outro relacionamento ou qualquer coisa sexual. Tenho 21 anos há cerca de 6 meses e nem sequer fui a bares ou clubes bons com meus amigos. Na verdade, mal consegui passar tempo com amigos, ou família, desde que começamos a namorar. Definitivamente, planejo aproveitar cada dia com os entes queridos que me restam. Eu sou o babaca por não querer ter nada a ver com meu irmão, mesmo depois de ele tentar se deletar? Eu, 27, não falo ou vejo meu irmão Kevin há 5 anos. Mal converso com nossos pais ou qualquer pessoa da família. Quando eu tinha 22 anos e Kevin tinha 25, descobri que minha namorada de 3 anos estava tendo um caso com Kevin. Terminei com ela e voltei para a casa dos meus pais, mostrando a eles a prova do caso. Após um mês ignorando a tentativa de Kevin de se reaproximar e sendo frio quando ele tentava se desculpar, meus pais me disseram que era hora de perdoá-lo. Eles até organizaram uma intervenção com minha ex, Kevin, e familiares, para me dar motivos para perdoá-los, especialmente Kevin. Tudo o que isso fez foi me machucar mais. Eu disse a ele que o que eles fizeram era imperdoável, especialmente no caso de Kevin porque ele era meu irmão. Eu cuidava dele, teria feito qualquer coisa por ele, éramos muito próximos, e ele me traiu da pior maneira. Alguns meses depois disso, tive a chance de ir embora e a aproveitei. Cortei todo o contato com Kevin e meus pais. Nos últimos meses, estive em contato com um primo porque minha avó tem tido problemas de saúde, e a situação piorou, então voltei para visitá-la no hospital. Na saída, infelizmente, encontrei Kevin. Ele queria conversar, mas fingi que não o conhecia, e ele começou a chorar, dizendo que estava arrependido e queria ter um relacionamento. Eu disse a ele que ele deve ter me confundido com outra pessoa e fui embora. Meu primo depois me ligou, dizendo que Kevin teve um colapso mental terrível por causa do que aconteceu. Aparentemente, desde que cortei o contato com ele, sua saúde mental piorou muito. Então meus pais me ligaram e imploraram para eu ver Kevin, dizendo que estar lá para ele lhe daria paz de espírito. Eles pressionaram meu primo para obter meu número. Eu disse a eles que não faria isso. Minha mãe começou a chorar, dizendo que queria sua família de volta, que queria que seus filhos fossem próximos novamente. Eu disse a ela que Kevin, ela e meu pai arruinaram isso, que eu não me importava mais com eles. Meu pai então perguntou se nós todos sentássemos, conversássemos e pedíssemos desculpas por todo o mal que causamos um ao outro, as coisas poderiam ser como eram antes. Eu disse que não queria conversar e que não tinha nada pelo que pedir desculpas. No dia seguinte, meu pai ligou e pude perceber que ele estava chorando. Ele disse que Kevin tentou engolir um monte de comprimidos. Aparentemente, eles disseram a Kevin o que eu disse, e isso o empurrou para o limite. Meus pais o encontraram a tempo e agora ele está no hospital. Eles acham que posso melhorar sua saúde mental se eu simplesmente tiver um relacionamento com ele novamente, mas eu não quero. Não sinto que é justo colocar sua saúde mental sobre mim. Nem sei como ajudá-lo quando toda vez que penso nele, sinto apenas raiva, mágoa e traição. Ele é meu irmão, mas eu simplesmente não quero ter nada a ver com ele. Então, eu sou o babaca por não querer ter nada a ver com meu irmão? Edição. Antes de me mudar e meus pais tentarem me fazer falar com meu irmão, eu disse a eles que precisava de um tempo longe dele. Eles não ouviram, continuaram marcando encontros para que conversássemos. Quando disse a eles que precisava de espaço, eles insistiram em nunca me deixar em paz. Sempre no meu espaço e no meu ouvido. Meu irmão não parava de tentar me fazer falar com ele, mesmo quando eu pedia. Eu disse a ele que precisava organizar meus pensamentos antes de falar com ele e ele simplesmente não desistia, o que piorava tudo. Nas primeiras semanas após minha mudança, meus pais continuavam perguntando quando eu ia voltar, quando ia consertar as coisas, quando voltaríamos ao normal.
Quando pedi a eles para me deixarem em paz, para me deixarem pensar, para decidir se ou quando queria falar com meu irmão, eles não o fizeram. Foi por isso que cortei todo o contato, porque não conseguia paz, não conseguia pensar claramente com eles sempre me dizendo o que eu deveria fazer. Não o que era melhor para mim naquele momento. Senti falta deles no início, mas agora estão fazendo o que faziam antes. O que aconteceu na intervenção? Como você respondeu às tentativas de pedido de desculpas ou reconciliação? Quanto tempo durou o caso? Como você descobriu? A intervenção consistiu em um monte de gente me dizendo por que eu deveria perdoar Kevin e minha ex, especialmente Kevin. Foi um monte de desculpas de Kevin e minha ex. Todas as desculpas de Kevin foram sinto muito, mas... Kevin sempre tinha desculpas, ele nunca parecia realmente arrependido. Parecia que ele só queria acabar logo com isso, como se fosse uma discussão mesquinha. O caso durou 1 ano, depois que eu saí eles namoraram por 1 ano. Eu descobri porque tive que usar o laptop dela. Apareceu uma mensagem do meu irmão, o que achei estranho porque eles mal se socializavam. Resolvi então verificar as mensagens e havia fotos, vídeos e textos. A ex já te contou o porquê. Não consigo imaginar que razões eles poderiam lhe dar para perdoar qualquer um deles. Eles estavam namorando durante a intervenção? Eles disseram que sentiam muito, mas não podiam evitar. Que estavam apaixonados e eram almas gêmeas. Eles queriam me contar, mas não sabiam como. Que nunca quiseram me magoar porque me amavam, mas eu precisava entendê-los. No final das contas, era isso, eles estavam apaixonados um pelo outro por um tempo e finalmente não conseguiram mais esconder. Eles basicamente repetiram a mesma coisa várias e várias vezes, apenas de maneiras diferentes. Não sei se estavam namorando durante a intervenção, eles poderiam estar, mas não tenho certeza. A atualização. Em primeiro lugar, quero agradecer a todos pelos conselhos e por compartilharem experiências semelhantes e como lidaram com isso. Eu sei que não respondi muito, mas li tudo, então muito obrigado. Primeiro as coisas primeiro, um monte de pessoas estava dizendo que eu deveria agradecer ao Kevin por me salvar da minha ex-namorada, o que é realmente horrível porque ele é meu irmão, não um cara qualquer. Não, eu não quero que o Kevin morra, só não quero um relacionamento com ele. Eu estava prestes a pedir minha ex em casamento. Meu irmão sabia disso. Ele sabia o quanto eu me importava com ela, então não, eu não sou grato a ele de jeito nenhum. Ainda falo bastante com minha família estendida, especialmente meus avós. Também estou em terapia. Agora, a atualização, o Kevin na verdade não tentou se deletar, mas teve uma crise mental muito grave que levou meus pais a levá-lo ao hospital. Meus pais decidiram me dizer que ele tentou se deletar para me fazer vê-lo, porque acreditavam que eu poderia ajudá-lo. O Kevin está bem agora, mas será observado de perto porque está com pensamentos suicidas. Eu não sei se ele está recebendo a ajuda de que realmente precisa ou se meus pais o mantêm apenas em casa. Como descobri isso foi através do meu tio Rei. Ele me ligou porque minha mãe correu chorando para ele depois que o plano deles não deu certo e contou a ele tudo, então ele me ligou depois de descobrir. Então liguei para meus pais e disse a eles que qualquer chance que tivéssemos de reconectar não existia. Não apenas mentiram sobre o que aconteceu com o Kevin, eles o usaram como um peão, o que o machucou mais do que qualquer coisa. Que eles são doentes da cabeça e precisam de ajuda. Eles tentaram explicar que só queriam reunir a família de novo. Que sentiram falta de como Kevin e eu costumávamos ser próximos. Eu disse a eles que isso nunca aconteceria, especialmente por causa do que fizeram, que o Kevin não precisa de mim, ele precisa de ajuda profissional. Meu pai então gritou comigo dizendo que é meu dever como irmão ajudá-lo. Que eu deveria estar lá para ele, não importa o que. Que o Kevin me ama, mas cometeu um erro pelo qual não deveria ser punido. Minha mãe então começou a concordar com o pai dizendo que era hora de eu voltar para casa e ser uma família feliz novamente. Eu disse a eles que estava feito e para nunca mais entrar em contato comigo. Eles começaram a me ligar por vários dias, mas então pararam de repente. Minha avó saiu do hospital e voltou para casa. Ela é a razão pelas ligações terem parado. Eu não contei nada a ela sobre o que está acontecendo porque não queria estressá-la, mas ela descobriu através do rei. De acordo com o rei, quando ele contou a ela o que estava acontecendo, ela o obrigou a levá-la à casa dos meus pais, então ela deu uma bronca neles que começaram a chorar, especialmente meu pai, já que são os pais dele. Ela disse a eles que não fariam mais parte dessa família, embora mal fizessem parte dela de qualquer maneira.
Ela também foi ver o Kevin e disse a ele que ele precisa de ajuda profissional e que, se ele quiser, ela o ajudará a conseguir. Ela também disse a ele que não o excluiria completamente de sua vida, mas que ele teria que consertar muitas coisas sobre si mesmo para realmente voltar à família. Minha avó também está um pouco chateada comigo por não contar a ela o que estava acontecendo. Eu estava tentando justificar, mas ela me deu um tapa na parte de trás da cabeça e me disse que não importava, o que fez meu avô rir. Eles me disseram que se certificariam de que meus pais não conseguissem entrar em contato comigo e que garantiriam que o Kevin estivesse recebendo a ajuda de que ele precisa para melhorar. Eu disse a eles que os aprecio, mas para não ficarem tão estressados, especialmente com a avó saindo do hospital, mas novamente um tapa sólido na cabeça encerrou isso. Eles me disseram que, como avós, eles têm a obrigação de ajudar seus netos, especialmente aqueles que realmente precisam. Vovó foi explicar que ela sabe da dor que Kevin causou, mas que ele precisa desesperadamente de ajuda e eu concordei com ela. O vovô então explicou que eles iriam ajudá-lo e garantir que meus pais estivessem fazendo o que era certo com ele. Eles também garantirão que ninguém da família entre em contato comigo por quem eu não gostaria de ser contatado. Minha avó me disse que se eu escondesse alguma coisa dela de novo, não gostaria de ser pego por ela. Portanto, chega de segredos da vovó. Então é isso por enquanto. Kevin deveria estar recebendo a ajuda que precisa e meus pais estão levando uma surra da vovó. Estou bem com a forma como a situação terminou. Tenho mantido mais contato com meus avós e tenho conversado com mais familiares. Muito obrigado por assistir, comente sobre as histórias e dê like se gostou. Se inscreva no canal e ajude na meta de 18 mil inscritos. Uma boa tarde pessoal.